Senhor presidente, senhores deputados e deputadas que nos acompanham através da TV Assembleia, servidores da Casa e aos capixabas, primeiro a nossa solidariedade. Não tem vacina no Brasil, porque o governo federal demorou, foi lento, não teve planejamento e não dialogou com o mundo para comprar vacina antes, proibiu os governadores de comprar. O Supremo teve que entrar no meio mais uma vez. Aí agora falta vacina e mesmo com quase 1.000 leitos, o Espírito Santo entra em quarentena. Tem alguns que chamam de lockdown, outros de quarentena e por aí vai. Então eu quero ser solidário às famílias. Ontem foram quase 3.000 brasileiros que perderam as vidas. Não estou falando só de capixaba não, dos capixabas não. O número é alto, 3.000 pessoas perderam as vidas ontem. Se tivessem sido vacinadas, não perderiam a vida. Então, vacina sim, vacina rápido. Chegou um ministro novo, mas chegou que parece já meio que pau-mandado do governo federal. Mas eu sou esperançoso, tomara que ele prevaleça o bom senso, tenha coragem, capacidade de dialogar com o seu ministério, com o mundo. Ele falou em ciência, mas ao mesmo tempo falou, já defendeu o isolamento, já tem falas no passado nessa linha, e o que eu espero é que ele possa liderar esse ministério, unificar, abrir uma linha de diálogo com os governadores, e que o governo federal possa imediatamente retornar com o auxílio emergencial. E aí eu repito aqui a minha fala de ontem. Que bom que essa fala teve eco. Já tem um deputado aqui que me antecedeu falando das mesmas coisas que falamos ontem. Então eu quero propor ao governo do Estado, a mesma mão que teve que decretar a quarentena para salvar vidas, que essa mesma mão possa estender aos capixabas um apoio nesse momento. A quem empreende, a quem luta diariamente, ao tio do transporte escolar, ao empresário, ao comerciante, ao grande, pequeno, médio, a todos. E eu repito algumas sugestões. Eu não sou governador do Estado, mas eu repito algumas sugestões ao governador Casagrande, ao Rogério, secretário da Fazenda, e a toda a equipe. Primeiro, isenção total do ICMS. Não tem como cobrar ICMS com quarentena. Segundo, isenção total do IPVA. Não é justo cobrar IPVA na quarentena. Que o governo do Estado, através dos seus fundos, que seja o fundo soberano, a gente ajusta a lei aqui, que seja através de recurso próprio, disponibilize 500 milhões de reais numa linha de crédito sem juros, juro zero, bem flexível, para todos aqueles que puderem alcançá-la. Uma injeção na economia. Que assim as prefeituras possam seguir com a ajuda do governo e fazer o mesmo. A moratória, lá com o ISS, com o IPTU, alvará nem se fala, que o governo possa renovar automaticamente. Porque falar em alvará, essa altura do campeonato, com quarentena é muito difícil. Na educação, que seja retomada imediatamente a entrega de cesta básica. Nós sabemos que durante todo o momento que as escolas ficaram fechadas, no primeiro momento lá da pandemia, os alunos receberam, através do conselho de escola, o governo mandou o dinheiro para o conselho da escola, a diretora, fiscalizada pelo conselho, comprava a cesta básica no comércio local, fomentando uma boa cesta básica, e entregava aos alunos, aos seus responsáveis, mediante a apresentação da carteira do CAD único. Também estou sugerindo aqui um auxílio emergencial capixaba. Muitas pessoas não sabem que existe o Bolsa Capixaba. O Espírito Santo é o único estado da nação que tem um programa próprio de complementação de renda. Infelizmente o estado não divulga isso. Aqui mais de 25 mil capixabas, além de receber o Bolsa Família, recebem o Bolsa Capixaba. Então, como ajuda, eu estou sugerindo a ampliação do número de beneficiados, porque tem um cadastro, fui secretário da pasta, sei e conheço que tem um cadastro, e o aumento no valor desse benefício, entre outras medidas.
todas elas com o intuito de estender a mão ao pequeno, ao médio, ao grande empresário, aqueles que empreendem nesse momento difícil. Ontem foram mais de 3.000 mortos no Brasil, muitos estados aí em desespero, alguns locais começando a faltar insumos básicos para o tratamento, para a intubação. E aqui no Espírito Santo a nossa realidade até agora não faltou leito para ninguém. Todo mundo que precisou de um leito de UTI, até porque quase 1.000 foram abertos, teve acesso. Nem todas as vidas foram salvas, mas todos tiveram direito à dignidade de lutar por sua vida através do esforço enorme do governo do Estado, do governador Casagrande, do secretário de Saúde, a sua equipe, e especialmente dos profissionais da saúde. Tem uma frase muito forte do prefeito de Belo Horizonte, e ele iniciou lá o lockdown há muito tempo atrás, que diz que apesar das dificuldades econômicas, ele quer salvar vidas. E disse ainda que a carteira do convênio médico hoje não significa que é a vacina e não significa que tem vaga na iniciativa privada também não. Porque nós sabemos de hospitais aí com 100% de ocupação. Então, que nós possamos manter o equilíbrio, a prudência e que o Estado possa reagir rapidamente, imediatamente, com medidas de apoio àquele que realmente precisa para poder sobreviver, ao mais necessitado através do Bolsa Família, ao grande empresário com a isenção do ICMS para que ele possa manter os seus empregos, ao consumidor com a isenção do IPVA, ao tio e tio da escola, ao comerciante com o auxílio do governo federal que precisa voltar imediatamente, com o auxílio capixaba. E que a vacina venha logo. Se não fosse o Butantan, o que seria do Brasil neste momento? Tem vacina para comprar na Índia, na Rússia, na China, da Johnson & Johnson, da Moderna. Tem país aí que já conseguiu vacinar quase 50% da sua população. E, infelizmente, o Brasil, desde a demissão do Mandetta, começou a se perder, parou de conversar com o mundo, chamou vacina de vacina, e agora a vacina da China, como eles dizem, está salvando muita gente no Brasil e no mundo. E o que nós precisamos é ter humildade, reconhecer que, infelizmente, o nosso país, o Brasil que nós tanto amamos, o Brasil que nós tanto respeitamos, está lá na 50ª posição da gestão da pandemia, uma das piores conduções da pandemia. É o país que menos vacina, é o país que menos distribui vacina, está perdendo para o Chile. O Chile já vacinou quase 30% da sua população. Significa que está chegando vacina para que estados e municípios possam vacinar. Precisamos de vacina. Com a vacina, a economia volta a aquecer. Com a vacina, o direito de ir e vir fica possível. Com a vacina, nós não vamos mais ter 3.000 mortos por dia, quando ligar a televisão e assistir lá. E eu sou daqueles brasileiros que têm fé e esperança, e gostaria muito, governador Casagrande, que essas solicitações aqui feitas, que estou encaminhando oficialmente ao governo, não tenho poder para executá-las, mas tenho a liberdade e o direito de pedi-las. Eu faço um apelo para que a sua equipe econômica possa, nesse momento, se debruçar em uma ajuda imediata a todos que empreendem nesse Estado. São minhas palavras, senhor presidente, deputado Marcelo Santos, devolvendo a Vossa Excelência e desejando a todos uma quarta-feira abençoada por Deus, apesar dos nossos desafios, das nossas limitações, das nossas lutas. Eu tenho certeza que o governador Casagrande vai estender a mão na parte econômica. Eu também concordo com Vossa Excelência, mesmo diante dessa situação, tem leito para as pessoas, e tomara que continue tendo, né? O Estado está tentando abrir. Quero dizer para o capitão Assunção que não tenho dificuldade nenhuma de dialogar. Ele citou ali várias vezes quem me antecedeu. Quem te antecedeu tem um nome, meu nome é Bruno Lama Silva. Não, sempre respeita a minha fala que eu não tenho medo de você não. E baixa o dedo que não tem medo de você não. E aí dizer para o senhor que o senhor está vendo fantasma, meio-dia com a luz acesa. Seu nome não foi citado, na nota não tem o seu nome, está vestindo carapuça à toa. Quem tem que investigar isso é a polícia militar.
quem tem que investigar é a Polícia Militar. E entre a Polícia Militar, entre a palavra do senhor e a palavra do governador, eu fico com a palavra do governador. Essa é a pior oposição. Por que você tem que citar meu nome? Vou esperar aqui o... Deputado Assunção e deputado Bruno. Eu estou no meu parte. Então toma. Deputado Assunção. O senhor faz a pior oposição que eu já vi na minha vida nesse parlamento. É uma oposição destrutiva. Senhor presidente, garante a minha fala. Está falando. É uma oposição destrutiva, uma oposição que aponta o dedo, uma oposição que agride a deputada Irine a todo momento. Eu quero sugerir ao senhor um tratamento psiquiátrico, que o senhor tenha calma e um bom cardiologista. Ninguém aqui tem medo de grito, não, capitão. A sua farda não nos assusta. O que nós queremos é respeito ao contraditório. O que nós queremos é paz, sem grito, sem ameaças, sem vestir carapuça. Ninguém citou seu nome. Estou falando aqui hoje porque o senhor está vendo fantasma meio-dia com a luz acesa, tá bom? Então tenha calma, tenha paciência. Respeite os seus colegas, como todos te respeitam. Aliás, esse parlamento tem paciência até demais com o senhor. O deputado Hudson tem paciência até demais com o senhor, e todos nós temos. E que Deus abençoe, paz para todo mundo, e vamos superar esse movimento difícil. Continuar nosso pronunciamento, senhor presidente, de forma equilibrada e não enlouquecida, com princípios, com valores, mas também tem bastante resiliência. O que não nos falta é coragem. E para poder ajudar a liderar um Estado como esse, precisa de coragem, em épocas de pandemia mais ainda. Quero insistir aqui nas solicitações. Sou um deputado estadual pelo PSB, partido do governador Renato Casagrande, onde milito desde os 16 anos de idade, e solicito ao mesmo, à sua equipe, ao secretário Davi Diniz, ao secretário Tiago Hoffmann, ao secretário Rogério da Cefaz, a todos que estão na mesa de situação que foi montada desde o início da pandemia, trabalhando muito, que nesse momento possa colocar um olhar em relação à economia. As medidas sanitárias, as providências da saúde estão sendo tomadas, a abertura de leitos. A nossa expectativa é de que não faltem leitos para os capixabas, até hoje não faltou. Uma união entre o público e o privado. Nós precisamos da vacina. O governo federal precisa colocar a humildade em primeiro lugar, como diz o novo ministro ontem, o dialogar com o mundo inteiro e comprar vacina. Comprar vacina para poder entregar, porque aí não tem que quarentena, não tem que parar, ninguém sofre, o vírus para de circular, a vacina imuniza. Mas o nosso dever de casa nós precisamos fazer. É hora do Banestes, é hora do Fundo Soberano, com as suas alterações, caso necessária, ou qualquer outro fundo, colocar 500 milhões de reais à disposição dos capixabas. Sem juros e dentro das possibilidades, porque o Banco Central é rigoroso, com critérios e procedimentos ágeis. Na educação, a retomada imediata da entrega de cesta básica. Todos os alunos que estudam nas escolas públicas, que os pais estão cadastrados no CAD único, tiveram direito durante os momentos que as escolas estavam fechadas, a uma cesta básica onde o governo envia o dinheiro para o conselho de escola e a diretora compra na economia local. A retomada imediata. A suspensão, a isenção total do ICMS. Momento difícil, cobrar ICMS de indústria, de comércio, de serviço em quarentena é algo que não cabe, não tem cabimento. Isenção do IPVA durante o período de quarentena também é muito importante. A renovação de alvarás. Ontem mesmo fui conversar com o chefe comandante do Corpo de Bombeiros, muito trabalhador, muito atencioso, presta um serviço relevante à sociedade. Não é à toa que o Corpo de Bombeiros é a instituição mais respeitada desse país. Falando sobre alvará, a dificuldade que as pessoas vão ter da vistoria, até porque estamos em quarentena.
São 14 dias a proposta inicial, nossa torcida para que isso não passe de 14 dias realmente, porque para quem já viveu 3 meses, agora são 14 dias, mas chegou a hora do governo, aquele governo que com uma mão assinou o decreto da quarentena, baseado em ciência, baseado em pesquisa, baseado no propósito inicial de salvar vidas. Eu conheço o governador Casagrande na sua essência, eu sei que ele trabalha muito, acorda cedo, dorme tarde, e que lidera esse Estado. Eu tenho certeza que ele vai observar dia a dia o número de vagas que está sendo ocupado, se está caindo, se está subindo, e ele tem capacidade, porque dialoga, sabe conversar, não é brucutu, sabe conversar e conversa com os setores, conversa com o comércio, com os representantes do comércio. Importante dizer isso, que os representantes do comércio participaram dessa tomada de decisão, com a indústria, com a sociedade civil organizada, e a minha expectativa, conhecendo como conheço, que se possível, e se os números forem diminuindo, a vacina for chegando, ele vai flexibilizando as medidas, aos poucos, dentro desses 14 dias, até nós alcançarmos o equilíbrio, e que sejam apenas 14 dias, essa é a nossa esperança, mas que agora é a hora de que, com a outra mão, possamos usar da nossa gestão fiscal nota A, sem passar por cima de nenhuma regra, sem passar por cima de lei, porque esse governo é gestão fiscal nota A por isso, e mantém a gestão fiscal nota A, é uma conquista dos capixabas, inclusive a gestão nota A na pandemia, é o estado mais transparente no quesito pandemia, que é difícil comprar as coisas, lá no início era difícil comprar respirador, comprar máscara, agora está difícil manter números de leite de UTI aberto, mas que esse Estado possa alcançar o comerciante, alcançar o tio lá que transporta as crianças, alcançar o pequeno, médio, grande empresário com essas medidas que acalenta, que o governo federal possa reabrir uma linha de crédito que abriu no primeiro momento de 5 bilhões, é importante que reabra, há uma expectativa das empresas de que esse recurso chegue, que o Espírito Santo também faça a sua parte. E insisto na população mais carente, aquela que estava ali, aquele senhor vendendo quiabo, aquele cidadão, aquele pai de família, ele precisa de apoio, ele precisa de auxílio, e eu insisto que o Bolsa Capixaba, que é entregue a 25 mil famílias, 25 mil famílias capixabas, tem pouca gente que sabe disso. É assim, gente, lá fora tem o Bolsa Família, aqui no Espírito Santo tem o Bolsa Família e o Bolsa Capixaba. Nem todo mundo que recebe o Bolsa Família recebe o Bolsa Capixaba, mas 25 mil famílias recebem os dois. Então eu defendo que seja ampliado. Esse recurso está lá no Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Então precisa ampliar para alcançar essas pessoas, para que elas possam ter o essencial, o mínimo básico em casa, para superar esse momento. E eu insisto que, passado isso, as obras públicas, o governo não para de dar início a obras, que continuem. Lá na Serra, sábado, foi dada a ordem de serviço no contorno de Jacaraípe, que ficou abandonado no governo passado por 4 anos. Isso fomenta a economia, porque o consórcio contratado vai comprar insumo, matéria-prima, vai gerar mão de obra. Então, na hora que nós passarmos por essa turbulência, que as obras já estejam ainda mais aceleradas e que editais novos sejam publicados, licitações sejam feitas. Tem obra lá em Santa Maria de Jetibá importante para dar ordem de serviço, porque isso reaquece a economia para que nós possamos gerar oportunidades e ajudar os capixabas a sair desse momento delicado. Quero parabenizar a mesa e parabenizar especialmente o Dr. Hércules, o deputado Dr. Hércules, por esse momento aí do terceiro setor aqui dentro da Assembleia, testemunhar sua luta lá de trás sobre o terceiro setor. Eu sonho com um dia que essa Assembleia, que o deputado Érico administra tão bem, como foi dito, que tem serviço de PROCON, tem serviço para mulher, tem a Assembleia Cidadã. Quem sabe um dia essa Assembleia não possa ter um restaurante popular. Quem sabe um dia essa Assembleia não possa ter um restaurante popular, daqueles de R$1, de R$2, que faz tanta falta.
no dia a dia das pessoas. Então são essas, senhor presidente, as minhas palavras, convicto do meu trabalho, firme no meu propósito, confiante em Deus, defensor dos princípios da família, do equilíbrio, da não arrogância, da não violência, da paz, da boa conduta, dos valores humanos, da verdade, contra a mentira, porque a mentira ela é diabólica e a verdade ela é divina. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência e agradeço a oportunidade.